Hoje o Boulevard Gramado está aqui com Fábio Bertolucci, filho de Gramado e neto do empreendedor e parte dos nossos dias até hoje, o senhor Leopoldo Rosenfeld. Então nós vamos conhecer pelo neto do senhor Leopoldo Rosenfeld a história linda, os feitos dele, como que ele chegou em Gramado. Muito bom. Juliana, muito obrigado. Acho que essa história é importante ser contada. Ele fez um trabalho muito apaixonado e deixou um legado que tem que inspirar essa turma que está dando sequência a tudo que acontece aqui em Gramado. Então, graças ao meu querido amigo Flávio Quetz, o pai do Ike, que me relatou como foi que o Leopoldo chegou em Gramado. O Lengler, Carlos Lengler, estava num local, num clube, ali na região da Sertório, onde os alemães estavam mais acampados, comentando para um grupo de amigos do desconforto que ele teve quando ele convidou o empreendedor que havia feito o loteamento de Esteio para apresentar a área da família Bier, que queria fazer um fracionamento para os herdeiros da Joaquina Rita Bier, que teve cada um o seu pedaço, né? E esse empreendedor vieram de trem, e segundo o depoimento do Flávio, ele desceu ali e não gostou nada. Voltaram, ele reclamando do Lengler, porque ele tinha visto só xaxim, mosquito, banhado, e aquilo ali não tinha perspectiva nenhuma. Não atraiu ele. Então ele estava comentando assim do desconforto dele com aquela situação, e aí o Wiesemeyer disse, não, mas aquele moço ali que está atrás do balcão resolve para ti. E aquele moço era o Leopoldo, que era um geômeter. O geômeter era como chamavam os, hoje, topógrafos. E o Leopoldo tinha esses equipamentos, foi contratado pela família e veio para Gramado, e aí ele se apaixonou pelo projeto da Vila Planalto. Então ele fez todo o desenho, fez todo o fracionamento, abriu as ruas, e nesse processo ele começou a dar o tom que eu acho que é muito importante da gente destacar. Ele não vendia para qualquer um. Ele selecionou os melhores clientes da turma dele ali, os alemães, os Deutschendorf, os Renner, né? E então essa turma, ele trouxe uma turma assim com muita experiência de vida, com muita condição, fizeram casas muito lindas, né? Ele tinha uma prática, ele vendia 10 e entregava 15. Eu acho que essa é a essência do que Gramado precisa fazer, do que fez até hoje para ter o sucesso que tem. Tu tem que vender 10 e entregar 15. Ele fazia isso. Ele vendia os lotes, mas entregava sempre acima do que ele tinha negociado, né? Então ele, nesse processo, estabeleceu um padrão alto de qualidade, que referenciou a comunidade toda, né? E também com critérios. O seu Almério Specin me contou uma vez, ele negociando uma área na Vila Planalto com o Leopoldo, já estavam quase fechando o negócio, o Leopoldo perguntou para eles, mas Almério, tu vai fazer o quê? Ele disse, não, eu vou botar um depósito na madeireira. Não vendeu. Que área era essa? Ali onde está agora o Hotel Alpestre. Então, esses são detalhes do trabalho dele, né, que dão assim a pista de como ele pensava, para onde ele estava querendo levar aquela situação. Além do desenvolvimento urbano, né, do planejamento todo de estrutura, ele também fez uma curadoria, né, de como ia ser construído esse bairro, né? Isso. E aí o que ele fez? Ele fez o Parque Hotel, e com o Parque Hotel ele empreendeu. Imagina, naquela época, ele fez um folder, Gramado Maravilhas do Veraneio. E ele montou um pacote, onde as pessoas compravam o pacote, era o deslocamento de trem. Olha só. Chegavam na estação ferroviária, eram recebidos por uma bandinha. Olha só. Né? O
pai do Romeu Hegel recebia eles, e ele falava bem alemão, então ele vinha falando alemão, chegavam até ali a posição onde depois que o Leopoldo fez a casa dele, ele apresentava o lago, apresentava o hotel, eles passavam ali um período, uma semana, 2, sei lá, e depois voltavam de trem. Onde era a casa do seu Leopoldo? Era onde eles faziam uma apresentação, assim, mostravam o panorama, né, o lago, o hotel, como é que a coisa ia funcionar. Atualizando hoje, é próximo ao lago. Ao lado do lago. Do lago. Afinal, ele montou nessa ideia um formato que, numa oportunidade, eu fui convidado num projeto para contar Gramado 100 anos antes e depois. Aí me convidaram para falar dessa etapa do turismo de Gramado, e na sequência, para falar 100 anos depois, estava o Guilherme Paulos, para falar o depois. Então, quando eu apresentei a história do Leopoldo, contei como ele fazia, o Guilherme disse assim, copiei teu avô, porque é o que a CVC faz até hoje. Referência. Então, ele foi precursor, né? Ele se apaixonou, ele fez coisas inéditas para a época, era um homem muito inteligente, muito culto, então registrou isso, ele era um fotógrafo, ele tinha tudo isso muito documentado, e eu acho que isso foi muito inspirador, né? Tá dentro do que Gramado fez para chegar onde está agora, né? Então esses registros acho que são importantes de serem bem contados, né? E nós temos, graças a Deus, um trabalho muito bacana de 3 historiadores, né? Que é a Iracy Casagrande Hope, o Beto Drexler e o professor Romeu Hegel. Então eles têm livros, esse livro do Romeu aqui é fundamental ser lido, esse trabalho da Iracy aqui é fundamental que a comunidade, principalmente os jovens, né, todos os que operam com turismo, eles têm que ler isso aqui e a partir daí passar a melhor informação, contar a melhor história para quem vem aqui a Gramado curtir o que Gramado tem para oferecer, né? O seu Leopoldo implantou um modelo que até hoje a gente tem o desafio de ser cada dia melhor, né? No bem receber, no bem servir, no pensar Gramado. Então, voltando para o seu Leopoldo, né? Que é hoje muito assim memorável, né? Os empreendimentos que ele teve à frente. Eu queria que tu contasse para nós a história real da criação do Lago Negro e, na sequência, falasse também sobre o momento político dele também, que foi bem marcante. Então, essas duas... Ele integrou o grupo que promoveu a emancipação do município, foi o primeiro vice-prefeito junto com o Walter, tinha o projeto da Vila Planalto, do Lago Joaquim da Itabia, né? E aí aconteceu um fato que foi um grande incêndio que queimou toda aquela vegetação ali daquela região acima da área que ele estava urbanizando ali no entorno do Lago Joaquim da Itabia. E quando terminou o incêndio, ele então, que era um lugar que eles já iam antes passear, mas era no meio do mato, ficou aquilo limpo, né? E aí ele empreendeu, ele teve uma visão mais clara da topografia, então ele represou, né, ali na frente do Santo Humberto, tu vê que ele tem uma represa ali, tinha um banhado, ele forrou o lago todo com xaxim, por isso que a água ficou escura do jeito que ela está, né? E trouxe as árvores, as primeiras árvores trouxe da Alemanha. O meu pai era o capataz do Leopoldo naquela época, então o meu pai sempre falava com muito orgulho, quem plantou aquelas árvores todas foi ele, que depois foram substituídas, teve um momento à frente que foram substituídas, e aquilo era uma atração, né? Ele tentou construir um hotel ali, mas não conseguiu finalizar. Então ele tinha um olhar muito adiantado para a época dele. Muito adiantado. Muito adiantado. Né? Então ele tem histórias interessantes.
Então, eu fiz esses recortes contigo, por quê? Porque hoje o Joaquina Rita Bier, o próprio Lago Negro, todo esse empreendedorismo da época que reverbera até os dias de hoje e que implantou muito o jeito do bem receber, como tu disseste, né? A comunidade automaticamente foi treinando, foi pegando esse modelo de viver Gramado, né? Então aí eu sei que o seu Leopoldo também entrando como vice-prefeito foi também responsável sobre esse planejamento, sobre algumas formalidades, né, que Gramado precisou ter como órgão, né, como município, né, e ele também foi responsável à frente disso, dessa gestão. Então a gente tem hoje um amadurecimento nesse aspecto que, voltando às origens, a gente consegue ver esse retrato, né, que reverbera até hoje. Plano diretor, uma série de coisas que até hoje na administração atual, nós entendemos que lá atrás, desde a primeira administração do município, teve esse legado, né? Sim, ele está presente, eu vejo jovens aqui fazendo trabalhos muito importantes, né? O projeto da nova centralidade é uma revolução, acho que vai ser fundamental. Eles estão trazendo para um contexto novo. Não dá para fazer como sempre foi, nós temos que nos reinventar. Gramado é o que é, porque se reinventou tantas vezes. Então o projeto da centralidade, né, o Rafael está fazendo um trabalho muito bacana. Eu acho o que a planta está propondo é perfeito. A cartilha do estilo arquitetônico. Sim, aquilo ali mexe num ponto muito delicado, né? São pequenas coisas que Gramado fez que fizeram uma diferença muito grande. Com Prug, tu vem, principalmente quando vem por Nova Petrópolis ou por Taquara, né? Tu vem por Taquara, aquele mundaréu de placa, aquela coisa horrorosa, que tem um papel, está divulgando tudo, mas quando tu faz a curva ali no Moreira, que cruza a divisa, tu muda de continente, tu não muda de país. Nós estamos na Bélgica, não tem mais placa, é só natureza linda, né? A cidade em si é um show. Uma preservação, né? Não fica aquela coisa que machuca. A gente vê em tantos lugares assim que estraga, né? Te tira o melhor do lugar. O nosso cartão postal, que sempre foram as paisagens, sempre foi essa... Então isso são pequenos detalhes, daqui a pouco as pessoas não se dão conta. Quando eu falo para alguns, eles dizem, é mesmo. Mas o trabalho que o Comprug fez, né? O que é o Comprug? São gramadenses de coração, né, pensando o melhor para Gramado, né? A planta, gramadenses de coração, são nascidos, o umbigo deles está em Gramado? Não, mas eles estão de coração e alma aqui, fazendo um trabalho muito lindo, muito importante. A centralidade, eu acho que vai ser uma virada assim, fundamental. Então, Gramado fez isso, né? Quando fez o Boulevard da Borges Medeiros, foi uma virada espetacular, foi uma atrapalhação, porque até eles terminar, judiou. Mas hoje todos que sofreram tem um benefício maravilhoso. Então, veio lá do Leopoldo? Não, veio antes. Veio antes, com boas ideias, com uma comunidade que se abraçou, né? E a gente vê isso de várias formas. Então, é uma cidade maravilhosa. É enriquecedor ouvir do Fábio todos esses passos, né? E agradecer muito esse bate-papo, porque também entrega para quem vive, para quem chega em Gramado e para quem quer vir a Gramado, né, uma construção que ela é fora da curva. Ela é fora da curva. Gramado realmente é um case de sucesso e que teve sementes muito bem semeadas, né, que uma delas, o conhecimento, a sabedoria, a visão do seu Leopoldo Rosenfeld, que perdura até os dias de hoje, né? Então, só agradecer todo esse legado do seu Roosevelt que deu continuidade a outros passos também, né, Fábio? Sim. Então, ele tem histórias interessantes. O Romeu e a Dona Iraci tem
uma informação muito bacana aqui, e eu recomendo muito. São 2 publicações que eu acho que os líderes aqui de Gramado, né, afinal, das entidades que organizam a nossa cidade, eles têm que saber essa história. Eu tenho tido acesso a alguns depoimentos de influencers que vêm falar de Gramado, eles contam cada barbaridade. Acredito que na melhor intenção, mas esses caras todos tinham que ler isso aqui antes de sair falando. Vi alguns vídeos feitos por inteligência artificial também, que é muito interessante a ferramenta, né? Mas podiam acertar um pouquinho melhor a história. Entregam a estética, mas mas eu não estou criticando eles, eu acho que é melhor assim, acho que é importante fazer, mas temos como fazer isso perfeito, né? Contar a história é uma coisa muito importante, né? E manter esse registro. E essa é a nossa preocupação, né, Fábio, de estar dividindo essa história contigo, esse arranjo todo que tu comentaste sobre o sentimento, porque uma das nossas conversas, o Fábio sempre fala que ele é um apaixonado por Gramado, né, e a gente diz que escorre aqui, né, uma baba. Eu particularmente também tenho essa, eu acho que de toda essa rica história, a gente tem um legado e um patrimônio humano muito rico, né, para a história, para a nossa história, para as futuras gerações. E essa foi uma das conversas que teremos com o Fábio, porque a gente tem muita coisa legal para contar e para reviver, né, Fábio? Então, vamos, em outros capítulos, a gente vai conseguir trazer mais edições, mais momentos de Gramado, né? Bacana, tô aí. Muito obrigado pelo teu tempo e seguimos juntos. Seguimos.